E nem a Globo News está conseguindo passar tanto pano assim para o governo Lula em relação às eleições da Venezuela. Eu fiz questão de trazer cortes desta emissora, porque para mim a Globo News é o símbolo máximo do lulismo na imprensa, do meu ponto de vista. Então aqui ninguém pode estar me acusando, ó, o Vinícius está propagando fake news para prejudicar a posição do governo Lula. Não, no caso de governos petistas, a gente não precisa divulgar fake news para mostrar o quão deplorável este governo é em vários aspectos, em várias áreas distintas. Apenas com verdades duras e inconvenientes a gente já consegue, pelo menos do meu ponto de vista. E aí é por isso que eu acho que eles querem controlar as redes sociais. Não é pelas fake news. Para mim, é pelas verdades inconvenientes que é difícil para o PT rebater. Né? Então tem que se preocupar em controlar e rotular os outros de mentirosos, propagadores de fake news, discurso de ódio, etc. Aqui eu vou trazer um conjunto de cortes da Globo News, onde algumas informações são realmente impactantes. Uma delas que eu vou mostrar na sequência, não está nesse primeiro vídeo, são alguns dados da pobreza na Venezuela. Para vocês terem noção, galera, 60% da população da Venezuela, né, quase 60%, estão na pobreza extrema. Não é que eles estão na pobreza, eles estão na pobreza extrema. Tá? Eles estão se lascando, emagrecendo, não tem todas as refeições garantidas, falta comida, né? Os supermercados, as prateleiras estão vazias, como bem vai lembrar aqui o cara da Globo News. Então é isso que me faz achar simplesmente impossível, isso aqui é uma opinião, mas isso que me faz crer na impossibilidade de reeleição do tirano da Venezuela. Por quê? Se o povo ainda estivesse vivendo bem, estivesse numa pujança econômica, se os supermercados estivessem bombando, se todas as refeições estivessem garantidas para os venezuelanos, você poderia até falar, putz, meu, é uma tirania, mas pô, o pessoal tá vivendo bem, então não seria nada inverossímil um cenário de vitória do tirano. Só que no caso, eles estão se ferrando legal na Venezuela. Eles estão passando fome, emagrecendo, desempregados, economia em frangalhos. Aí você alia a esse fato econômico triste da Venezuela. O fato deles não terem liberdade de expressão, de vários direitos serem suprimidos, isso tudo junto faz com que eu não ache verossímil, que eu ache impossível que um povo adora tanto se ferrar, mas tanto se ferrar, tomar na cabeça para reeleger o cara. Porque, na verdade, é isso que é a ditadura da Venezuela. E países como o Brasil, que passam pano para essa coisa horrorosa da Venezuela, querem nos passar. Ó, a Venezuela tá uma tragédia, mas o povo gosta de se ferrar. Eles estão reelegendo o Maduro porque eles estão adorando ter uma vida miserável. É esse o recado que eles querem me passar. Aqui eu vou trazer alguns cortes também do Demetrio Magnoli, que vai falar alguns pontos importantes que eu vou comentar durante a fala dele, e também do Camarote. Olha só, o Camarote também não conseguindo passar aquele pano para o governo Lula. Para não me estender muito, sem mais delongas, eu vou dar aqui um play nos cortes que eu separei para vocês, começando por esse do Demetrio Magnoli, e aí eu vou comentando. Celso Amorim, eu queria falar de um ato. Celso Amorim se recusa a fazer uma reunião com Maria Corina Machado. Olha isso, galera. Se recusa a fazer uma reunião com a maior opositora de Maduro, sendo que o regime está querendo prendê-la porque está acusando de ter invadido o sistema, de ter hackeado. Isso, em condições normais de temperatura e pressão, seria uma opção razoável dele. Não hoje. A promotoria venezuelana acaba de acusar hoje Maria Corina Machado de terrorismo. Olha isso. A principal opositora de Maduro, que coloca uma multidão nas ruas, foi acusada pela ditadura de terrorista. A acusação é de terrorismo eleitoral. Terrorismo eleitoral. Como se o chavismo nunca deixasse de ter feito terrorismo eleitoral. E além de roubar as eleições de acordo com a comunidade internacional. Segundo a promotoria, ela teria hackeado o Conselho Nacional Eleitoral e ela seria responsável como hacker pelo atraso na divulgação dos resultados. A ditadura, além de deplorável, além de desrespeitar o voto popular, surra a nossa inteligência. Eles surram e eles perderam a vergonha em surrar a inteligência porque, infelizmente, existem países que apoiam. Por exemplo, China, Rússia, Cuba já aceitaram de imediato o resultado eleitoral. O Brasil só não foi de imediato, mas ficou passando pano. Não consegue falar a verdade sobre a Venezuela. Então, enquanto existirem países, e no caso, por exemplo, China e Rússia, que são potências, apoiando, esses caras, esses tiranos vão rir da nossa cara, vão surrar o bom senso, a verdade, os fatos, a nossa inteligência, a prudência, tudo, tudo. A ditadura de Maduro se prepara para prender Maria Corina Machado.
quando Celso Amorim se recusa a fazer uma reunião com ela, ele se recusa a dar a proteção do governo brasileiro para a líder da oposição que está submetida a... Cara, esse é o detalhe. O Brasil se recusou a fazer uma reunião com ela depois que ela foi acusada de terrorismo. Ou seja, o Brasil não está dando apoio para ela. É o que ele está falando. Isso é óbvio. Ou seja, jogou ela aos leões. Ela vai se ferrar. Ela vai se ferrar. Ameaça de prisão. Em segundo lugar, quando Celso Amorim vai como enviado brasileiro e declara que ele gostou muito da jornada, do dia, sem dizer que o dia foi um dia marcado pela ausência dos observadores internacionais, que deveriam estar lá, segundo o Acordo de Barbados, do qual o Brasil é fiador, então ele deixa de dar uma informação fundamental. Ele também nada disse sobre a proibição dos observadores da oposição na contagem dos votos do Conselho Nacional Eleitoral. Então, todas as coisas que ele deixa de dizer me levam a crer que a ideia de neutralidade não passa de uma simulação. Seria razoável esperar 72 horas pela divulgação das atas eleitorais se não tivesse havido já uma diplomação de Nicolás Maduro como presidente. Então, antes de liberar as atas, que era a desculpinha do Brasil, ele já estava sendo diplomado. Mas já aconteceu a diplomação. Isso não tinha acontecido antes. Então, no momento em que o governo brasileiro, Celso Amorim, não protesta contra a diplomação antes da divulgação das atas, isso não é neutralidade. Isso não é neutralidade, é simulação de neutralidade, ele falou. Isso é uma valsa lenta na direção do amparo, do reconhecimento, da legitimidade da eleição de Maduro numa fraude escancarada. Para mim foi teatrinho de quinta categoria. Para mim, né, eu queria muito estar errado, espero estar errado, mas acho que não estou. O Brasil participou da farsa em conjunto desse teatrinho cafajeste para chancelar novamente o ditador como presidente da Venezuela. Um outro vídeo aqui é do Magnoli, vamos lá. Nós estamos diante de uma fraude escancarada, talvez a maior e mais escancarada fraude eleitoral da história, que tem uma longa história de fraudes eleitorais. A mecânica da fraude começou antes das eleições, meses antes, quando a ditadura de Maduro proibiu que a maior parte dos observadores internacionais independentes fossem à Venezuela. Sobraram apenas os observadores do Centro Carter. Os da União Europeia foram proibidos de ir à Venezuela. Entretanto, essa mecânica ela ficou mais clara ao longo da noite e da madrugada. Começou com a não entrega de atas dos centros eleitorais para os observadores da oposição, que foram proibidos, em um certo momento, de entrar nos centros eleitorais e receber as atas de cada centro. Por que será, né? Qual que era o medo da transparência? É claro que você sabe a resposta, eu também sei, né? Eles nem disfarçam, eles não estão nem aí, cara. O teatrinho é tão mequetrefe que eles não estão nem aí. Mas é que no caso o Maduro tem o judiciário e tem o exército do seu lado, né? E alguns países suportando e passando pano para essa tirania. A lei eleitoral venezuelana diz que eles têm direito a essas atas, mas eles foram expulsos dos centros eleitorais e proibidos de receber essas atas. A mecânica da fraude continuou quando os representantes da oposição foram proibidos de acompanhar a totalização das atas no Conselho Nacional Eleitoral. A lei venezuelana diz que essa totalização é pública. Entretanto, os representantes da oposição denunciaram durante a madrugada que foram proibidos de acompanhar. E quem diz que ditador respeita a lei, ele cria a lei dele. Se é para perseguir o opositor, rasgam-se as leis e criam-se da cabeça dele na hora uma lei para ferrar o opositor ou para omitir uma transparência, enfim, para dar somebody love na sociedade, né? Enfim, não dá para levar a sério, não tem como. Essa totalização. O passo seguinte foi um pronunciamento do ministro da Defesa, que na verdade é o chefe das Forças Armadas na Venezuela, um chavista de quatro costados, que deu um pronunciamento na madrugada, quando ninguém entendia o atraso imenso na divulgação dos resultados. Ele fez um pronunciamento ameaçador. Ele fez um pronunciamento dizendo que os venezuelanos tinham votado a favor da paz e contra as sanções internacionais. Cara, ainda inverte o jogo, né? Ainda inverte o jogo. As sanções que existem é justamente pelo fato de ter um ditador no poder. Volta a democracia, acabam as sanções, as que existirem, né? E a ditadura não é tão maravilhosa, mas tão maravilhosa a ponto de conseguir viver sem depender das grandes democracias, das sanções? Ué, eles não são maravilhosos? Eles não odeiam o capitalismo? Eu não entendo como eles podem odiar o capitalismo e criticar sanções de países capitalistas. Então eles dependem do capitalismo. Como quem diz que as Forças Armadas estavam ali para impedir qualquer tipo de contestação aos resultados que viriam a ser.
As Forças Armadas estavam lá para impedir qualquer tipo de contestação. Que democracia maravilhosa, hein? 1%. Pegar aqui um outro corte também. O próximo aqui, deixa eu ver. Ah, esse aqui é do Camarote. Vamos ver o que ele está falando a respeito disso. E por que essa saia justa? Porque lá atrás, quando o presidente Lula assume, no primeiro semestre ainda, ele recebe o ditador da Venezuela com toda a pompa aqui no Brasil, avaliza que há uma democracia na Venezuela, em mais de um momento, né? Então passa a mão na ditadura venezuelana, a mão na cabeça do Maduro, e nunca fez uma posição crítica mais contundente. Essa inflexão que a gente viu esse ano está muito ligada, principalmente, e também à questão interna, porque essa relação com a ditadura de Maduro, isso acaba ajudando a sangrar. E chamando a ditadura de ditadura. Isso que é importante. E na Globo News eu tento prestar atenção nesses detalhes, entendeu? Pelo menos neste momento, ele está dando nome aos bois, falando o que é realmente, pelo menos neste momento. A popularidade do presidente Lula num determinado momento. Então, agora, você vê muito cuidado, eu diria por isso um excesso de cuidado, de cautela do governo brasileiro, que tenta achar um caminho, e veja... Tenta achar o caminho para passar mais pano sem prejudicar a sua imagem, a imagem do Lula, do governo Lula. Esse para mim que é o ponto. Eles já estão apoiando, avalizaram desde sempre nos bastidores, na minha opinião. Amanhã vai receber telefonema do presidente americano, do Biden, Lula. Por quê? Porque existe uma preocupação, vários países latino-americanos já com posições duras em relação ao que a gente está vendo. Aí você vai falar assim, mas é verdade que tem o Brasil uma fronteira enorme e por isso mesmo a gente sabe, e há muito tempo, a dureza da ditadura na Venezuela. Porque entram aqui no Brasil, a gente viu, mais de 500 mil venezuelanos moram no Brasil. Já passaram por aqui mais de 1 milhão de venezuelanos famélicos, que fogem da fome, da miséria na Venezuela. É uma situação, assim, dramática. Aqui em São Paulo, eu já vi em diversos semáforos, faróis, né? O pessoal com cartaz pedindo ajuda falando que é da Venezuela. Então, de fato, o pessoal tá migrando para cá. Entendeu? A São Paulo acaba sendo o destino final de muitas dessas pessoas, né? Na esperança de conseguir uma vida melhor. E aqui, para finalizar, trago um outro vídeo, um outro recorte da Globo News, trazendo alguns dados estarrecedores do que a ditadura de Maduro conseguiu produzir contra o seu povo. E talvez a pior delas, a extrema pobreza, chegando a 60%. Tá em 59,1% da sociedade. Extrema pobreza, não é pobreza, é extrema pobreza, a galera nem tendo todas as refeições garantidas, emagrecendo, não tendo comida suficiente para se nutrir adequadamente. Tá? É isso que o Maduro conseguiu produzir. E é isso que o governo Lula e a ditadura da Venezuela querem nos convencer. O quê? De que o povo está adorando tanto ser pobre, extremamente pobre, que por isso que reelegeram o Maduro. Porque eles estão adorando passar fome, eles estão adorando não ter dinheiro, eles estão adorando ver supermercados vazios, e aí eles reelegeram novamente o ditador. No final das contas, esse é o recado que eles querem passar. Eles querem nos convencer que seria verossímil supor que um povo lascado, 60% para quase na extrema miséria, votaria de novo nesse cara? Porque tá achando maravilhoso viver assim? Cara, galera, isso é muito inverossímil. Muito inverossímil. Vamos lá, vamos dar um play. Da população da Venezuela vive em extrema pobreza. Isso se reflete em falta de alimento nas prateleiras, falta de medicamentos nos hospitais, uma crise de insegurança muito grande nas ruas do país e também isso, como já vinha sendo dito, se reflete num fluxo migratório muito grande, ou seja, 6 milhões de venezuelanos já deixaram o país, 20% da população, uma parte substancial disso para o Brasil. Isso com efeitos sociais em Roraima, o poder público local sobrecarregado no sistema de educação, de saúde, autoridades do Brasil inclusive se preocupam com quem chega. Muitas das pessoas que chegam numa situação muito precária. Muitas mulheres são estupradas nessas rotas de fuga vinda da Venezuela. Isso preocupa muito. Elas chegam numa situação muito delicada no Brasil, mas também muitos dos venezuelanos chegam ao Brasil sem documentação. E algumas autoridades do Brasil suspeitam, por exemplo, que vêm muitos bandidos para cá e acabam se internalizando no país. Será? O governo brasileiro suspeita? Será que eles têm alguma dúvida? Vem gente boa e gente ruim, claro, como sempre nesses momentos. Pessoal, então esses foram alguns recortes que eu queria compartilhar com vocês da Globo News, que tá difícil, né, passar pano para essa postura canalha do governo brasileiro em relação à ditadura cafajeste da Venezuela. Não tem minhas palavras aqui, o cara é um tirano. O Chávez só deixou o poder porque morreu, e se continuar assim, o Maduro só vai deixar o poder depois de morrer.
tá? Eu não vejo uma outra forma de recuperar a democracia na Venezuela se não vier algum país tipo Estados Unidos com força bélica para tirar os caras na marra, porque eu acho impossível um regime onde o judiciário e o exército tá todo cooptado pelo tirano. Eu acho impossível, através de processos democráticos como uma eleição, por exemplo, você conseguir, na base da honestidade, da justiça, da coisa certa, tirar um tirano, porque ele tem controle total, ele manipula o que ele quiser, Então eu realmente não vejo como factível o povo, de maneira autônoma, utilizando-se de processos democráticos, tendo alguma chance de vencer esse tirano. Posso estar errado na minha análise, mas para mim só guerra para tirar na marra o tirano e todos os tiranos do seu entorno, os tiranos que estão no exército, que estão no judiciário, que estão mergulhados na estrutura de Estado lá da Venezuela. Eu acho que, não sei, coloquem nos comentários, vocês acham que o povo tem alguma chance de, com eleições teatrais, tirar o Maduro? Eu acho que não, cara, ele vai ficar até morrer. Só uma guerra, tipo, eu acho que na verdade só Estados Unidos, porque como tem Rússia e China apoiando a Venezuela, só a maior potência do planeta para de repente pensar em fazer algo do tipo. Só ela teria essas condições. E se ela tentar, aí eu acho que China e Rússia já partiriam para proteger a Venezuela, e aí talvez seria uma guerra muito maior. Então talvez ninguém coloque a mão nesse vespeiro, e eu acho que a gente vai morrer sem ver a democracia ser recuperada na Venezuela. Não sei se eu tô sendo pessimista, mas eu acho que eu tô sendo realista até demais. Não sei se vocês concordam, coloquem aí nos comentários. Pessoal, é isso. Se gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.